Cruz Scott, eu sou a irmã Martina e esse é o primeiro vídeo da nossa nova série de 12 vídeos mais curtos sobre a história da igreja. Cruz Scott é uma expressão alemã que eles usam aqui na Baviera e que quer dizer fica com Deus, Deus te abençoe. E me parece sempre uma expressão muito bonita, muito profunda, muito alegre, muito amorosa também. Por isso eu uso aqui nessa nova série. Eu vou fazer um pequeno videozinho sobre cada um dos 10 últimos papas, e mais ou menos sobre algum aspecto importante da mensagem deles. Isso no sentido de tentar ajudar a gente a achar o nosso caminho melhor na crise atual da igreja. A gente vive certamente um momento de crise e isso deixa a gente muito confuso, muito perdido, muito deprimido às vezes, né? A gente não sabe bem para que lado ir, onde buscar realmente algo verdadeiro, muito em quem acreditar. A gente fica assim com esse sentimento de que a gente não pode confiar muito em nada, e isso é justamente o que o inimigo quer, e portanto é importante para a gente voltar sempre à firmeza da fé. E como é que a gente pode fazer isso melhor do que se voltar para a pessoa que é na palavra do próprio Jesus Cristo, enfim, né, a pessoa que tem a chave, vamos dizer assim, do reino dos céus, que é para nós o Santo Padre o Papa. Obviamente que o Papa é uma pessoa completamente igual a nós. É um homem com suas falhas, a sua história, as suas limitações. Houve papas, obviamente, nada santos, e por mais santo que o Papa possa ser, ele também é uma pessoa que tem as suas limitações. Então, o importante não é olhar para ele como pessoa, não é olhar a pessoa dele, da qual a gente pode, enfim, né, gostar ou não gostar. Isso é sem importância nesse sentido. Mas sim ouvir o que ele diz como Papa, ouvir o que ele diz na sua missão e na sua capacidade e no seu ofício justamente de, nesse momento da história, enfim, né, ter essa autoridade dada, nós cremos, e aí a nossa fé é importante, pelo próprio Jesus Cristo. A crise que nós temos hoje na história na igreja nos leva, geralmente, a cair de novo naquela tentação dos extremos que a gente falava na nossa outra série. A gente hoje tende ou a se liberalizar completamente, no sentido de dizer, vamos nos adaptar ao mundo, então, a mentalidade filosófica moderna, enfim, né, a igreja não é mais nada do que uma associação cultural, social, interessante, né, histórica. E certo, na medida que tem coisas agradáveis, a gente faz parte dela, mas a rigor a gente pertence muito mais na nossa inteligência e coração à mentalidade, enfim, né, mais ateia moderna. Ou então a gente tem a tendência a se isolar em grupos ultraconservadores, né, que veem tudo que é moderno como fonte, enfim, né, dos pecados e problemas, e que busca de uma forma, às vezes, até muito romântica, muito ingênua, né, viver no passado como se isso fosse possível, porque, obviamente, isso não é possível. No fundo, esses dois extremos, como sempre, se tocam. No fundo, esses dois extremos são as duas caras de uma mesma moeda, que é a moeda sempre de buscar fazer da igreja aquilo que a gente quer que ela seja. Humanizar a igreja aqui no sentido não de torná-la melhor, mais humana, mas sim no sentido de reduzi-la, né, a coisas meramente humanas. O que eu acho que a igreja devia fazer, o que eu acho que o Papa devia fazer, o que eu espero, quais são as minhas interpretações. E daí nascem as típicas ideologias, né, que são também ideologias religiosas, não só políticas e sociais. E o mais difícil para a gente justamente é sair desses extremos e buscar o caminho do meio, o caminho da virtude, que sempre exige mais de nós, porque exige que a gente largue, deixe de lado as nossas próprias, né, opiniões e expectativas, e achar então o que é que realmente é o que Deus quer para a igreja, e não o que eu, ou o meu grupo, a minha classe, ou o meu, enfim, né, grupo ideológico quer. E isso a gente acha sempre porque nós cremos, senão a gente não crê na igreja, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está por trás dela. A igreja é como uma tábua num oceano em tempestade, né? A gente está se afogando e vê lá uma tábua quebrada, ruída, suja, e a gente se agarra nela para não afundar. Essa sujeira e esse quebrado são os nossos pecados, são, né, as nossas falhas, mas a tábua em si é Deus, é de Deus, é divina.
e, portanto, a gente gostaria até de ter, né, em vez de uma tábua suja, algo mais bonito, mas não é essa tábua, é essa justamente tábua que nos salva no meio da tempestade. As crises existiram sempre na história da igreja. Desde o começo a gente lê nos Atos dos Apóstolos já discussões, brigas, desentendimentos entre homens que certamente eram pessoas, né, finíssima qualidade moral, de santidade, de busca sincera de Deus, e no entanto são pessoas humanas, claro que são pessoas humanas. E assim também os papas, nesse sentido, são também pessoas humanas. A gente pode discordar, concordar, achar que o estilo não é tão bom, ou poderia fazer uma coisa organizativa diferente, ou eu não falaria assim, falaria assado. Isso tudo é perfeitamente autêntico. Mas se a gente, por trás disso tudo, não vê naquelas coisas que são realmente as coisas importantes que o Papa fala, a mão de Deus, então, no fundo, é isso aqui a grande tentação, a gente perde a fé. A gente está na igreja, mas não tem mais fé na igreja. A gente não acredita mais que Deus está por trás dela. A gente não vê mais a mão de Deus. E é preciso que a gente tenha essa fé, porque o próprio Jesus Cristo nos disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Não importa se Pedro teve 400 pecados, a gente sabe, né, como São Pedro era impulsivo e traiu o Senhor e etc., mas é Jesus que garante isso, é Deus que garante isso. E isso é para a gente, então, o porto, isso é para a gente o descanso, isso é para a gente a rocha firme, que nos mantém no meio dessa tempestade. É importante nesse sentido, portanto, a gente sempre prestar atenção às palavras que o Papa diz como Papa. A gente geralmente não encontra isso nos jornais. O Papa pode fazer uma homilia, por exemplo, importantíssima, e o jornal não fala nada sobre isso. No meio dessa homilia ele fez uma piada. Isso o jornal geralmente traz. Porque, claro, a maioria dos nossos jornais da mídia atual reflete a mentalidade filosófica atual. A gente encontra, às vezes, em sites católicos, né? Claro, a homilia do Papa, etc. Mas, mesmo assim, a gente, pessoalmente, tem que ir atrás disso, ler isso, trazer isso para a nossa vida. E mesmo uma homilia, ou até uma encíclica do Papa, não são coisas dogmáticas. Não quer dizer que ali ele está falando uma coisa nova, um novo dogma. Não. Mas a orientação por trás, o espírito por trás daquilo, a gente consegue perceber claramente como aquilo é algo que supera, sobrepassa a lógica do mundo. E por isso, muitas vezes, as palavras do Papa soam repetitivas, óbvias, às vezes até um pouco alienadas do que está acontecendo. Às vezes a gente tem um pouco, né, a tentação dessa frustração, e está falando uma coisa que na verdade está acontecendo mil coisas e está falando de outra. Justamente aí, nessa, vamos dizer assim, nesse choque para a gente, é que está a importância do que ele está falando. O Papa não tem a missão de inventar coisas novas, não tem a missão de resolver para a gente os problemas que a gente deve resolver com a nossa liberdade. Ele tem a missão de lembrar a gente constantemente, confirmar a gente constantemente naquilo que a gente esqueceu, que a gente deixou de lado, que a gente, pelo nosso pecado, a cada dia, de certa forma, né, de novo se afasta. E, portanto, essas palavras, sim, elas soam repetitivas, graças a Deus, é isso mesmo que elas têm que ser, porque é elas, nessa repetição, que trazem para a gente, de novo, aquela verdade, aquela profundidade que a gente, de alguma forma, deixou. Vamos tentar, então, nessa nova série, ver os últimos 10 papas, que são uma época, a rigor, né, dourada da história dos papas, são grandes papas, e, de certa forma, relembrar coisas que eles disseram como papas para a nossa história contemporânea, para a nossa vida cristã no mundo contemporâneo. E se a gente prestar atenção a isso, a gente encontra e com uma paz e uma felicidade, uma alegria tão grandes, essa rocha firme na qual a gente pode se apoiar em união com o Santo Padre para ir sempre de forma segura no nosso caminho de fé, no nosso caminho para Deus. Como o escritor inglês Chesterton dizia, a fé é sempre um caminho de volta para Deus que nos criou, de volta para aquilo que a gente já sabia e, no entanto, com os problemas da vida, de certa forma, né, perdeu ou pode perder. Um abraço a todos, Deus nos abençoe e até o próximo encontro, então, nessa nossa nova série sobre os papas. Grande abraço!